Às vezes estou gastando muito tempo, ocupando muito esse espaço com novela. Às vezes estou ocupando muito espaço da minha vida com redes sociais. E nós precisamos ocupar o maior espaço das nossas vidas com a presença de Deus, com a manifestação do Espírito Santo. Esse era o dessa palavra, um texto bem conhecido que está no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 16 ao 18, Tiago, capítulo 1, 16 ao 18, eu coloquei como tema, Pai das Luzes é o tema dessa mensagem. Receba no teu coração essa palavra, que eu tenho certeza, assim como o Espírito Santo me impactou, ele vai impactar você também, através dessa palavra. A palavra do Senhor diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, por esse momento. Espírito Santo, ministra para conosco, toca no coração do teus filhos, Pai, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito, Pai, que o Senhor usa a minha vida para transmitir aos teus filhos, Pai, que teu nome seja glorificado, através desse texto, através da minha vida, através de tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Nós repreendemos toda e qualquer oposição, tudo aquilo que o nosso adversário tentaria roubar a Tua palavra do nosso coração, que bate em retirada toda e qualquer adversidade, nunca mais volte. Nós queremos somente a presença. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, em nome de Jesus. Amém. Quando Tiago escreve que não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Eu e você fomos gerados pela palavra de Deus, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então, primícia, aquele que é maior, alto, prioridade, as primeiras coisas, aquilo é primícia. Deus gerou eu e você como primícia de tudo aquilo que Ele criou, para que o nome dEle seja glorificado. Então, Deus tem um propósito para realizar na minha vida e através da minha vida. Então, Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Então o nosso Deus, nós somos ser espiritual. Quando nós recebemos Jesus, tem me ensinado, nós passamos a se tornar um ser espiritual. Então o nosso Deus, o Deus da luz, Pai das luzes, eu e você somos luz. Então nós devemos honrá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, aquele que vive para todo sempre. Se Deus é o Pai das luzes, se Deus é o nosso Pai, e Ele nos criou para um propósito maior, nós precisamos corresponder à voz do Espírito Santo de Deus. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, nós sabemos que nós não somos uma luz normal. Nós somos um ser sobrenatural. Então, para que você possa ser um ser sobrenatural, você precisa ativar, você precisa treinar o teu espírito. Deus tem falado muito conosco, tem falado muito comigo sobre uma grande manifestação de poder, de avivamento através das nossas vidas, através desse ministério. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender os princípios de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender, precisamos treinar o nosso espírito, porque Deus quer nos levar numa outra dimensão, e nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir através das nossas vidas. Nós temos ensinado também que a única pessoa que pode impedir o Espírito Santo agir nas nossas vidas é a nossa alma, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa vontade. Então eu e você precisamos entender
a importância de nós deixarmos que o Espírito Santo frua através das nossas vidas. Quando você diz que Deus te deu a autoridade, a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade. A Bíblia diz que Deus nos deu o poder, Jesus nos deu a autoridade. Quer dizer que nós temos autoridade para usar o poder de Deus que foi liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida. A autoridade, a liberdade. Você só recebe alguém na tua casa com a tua autorização, não é assim? Então, se você autoriza, então você recebeu essa autoridade de Jesus e você recebeu o poder de Deus para que possa manifestar através da sua vida e da minha vida. Isso é tão importante para nós, de você usar essa autoridade. Então nós temos direito legal para agir no Espírito. Eu e você, nós temos direito legal da parte de Deus para agirmos no Espírito. Deus quer que você se mova no Espírito. Isso é muito importante. Quando eu e você se movemos no Espírito de Deus que habita dentro de nós, aí você vai começar a ver os sinais, você vai começar a ver as maravilhas, você vai começar a contemplar as manifestações de Deus, as coisas sobrenaturais acontecem através das nossas vidas. Não basta somente saber toda essa verdade. Ah, pastor, eu já sei isso aí. Não basta. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, colocar em prática, porque nós temos um direito legal. Se eu perguntar para você, é da vontade de Deus curar a vida hoje? É claro que é. É da vontade de Deus que você tenha uma vida de abundância, de abastança? É claro que é. É da vontade de Deus usar a tua vida para sair aí curando, libertando as pessoas? É lógico que é. Você tem esse conhecimento, mas eu e você precisamos praticar, porque o nosso Deus é o Deus, nosso Pai eterno, e Ele liberou sobre as nossas vidas, Ele nos criou como primícia para um propósito sobre toda a criação. Então por isso nós precisamos não só ter esse direito, porque muitas vezes nós queremos usar Deus em prol da nossa necessidade. Não, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus opere através do nosso espírito. E aí nós precisamos também aprender a honrar o nosso Pai. Assim como nós honramos o nosso Pai físico, nosso Pai biológico, nós precisamos também honrar o nosso Pai celestial, que o nosso Deus, né, ele é um Deus espiritual. O nosso Pai é um Deus espiritual. Nós, como espírito, nós temos que aprender a honrar o nosso Deus, através do nosso louvor, através da nossa gratidão, através das nossas vidas, porque Deus quer que você frua no Espírito, porque sempre existe um lugar extra da presença de Deus para se manifestar na minha vida e através da sua vida. Isso é muito importante, que Deus quer fazer coisas grandiosas. Quando o Espírito Santo quer mudar você, para levar você para uma dimensão maior e mais profunda, nós precisamos viver, entender que nós precisamos navegar nessa outra dimensão. Aqui na terceira dimensão nós fazemos tudo pela nossa alma, mas aquilo que é sobrenatural, Deus já liberou na quarta dimensão. E aí nós precisamos fruir e trazer da quarta dimensão para materializar tudo que aquilo que você diz que acha que precisa estar na quarta dimensão. E aí nós precisamos trazer como ser espiritual, trazer para a quarta dimensão. Então nós precisamos aprender a viver a quarta dimensão no Espírito. Eu escrevi aquele livro, O Homem Espiritual, e também você pode ouvir todas as mensagens que eu preguei sobre o homem espiritual. Então nós precisamos honrar o nosso Deus, assim como você honra seu pai, assim como você honra seu irmão, sua mãe, as pessoas importantes na sua vida. Nós também precisamos ter esse conhecimento, essa importância de nós honrar os nossos queridos. Olha o que o autor de Hebreus escreve no capítulo 12, versículo 9. Diz assim: além do que, Hebreus 12, 9, além do que, tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, a nós e os reverenciamos. Não nós sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
Então o autor dizendo, assim como nós honramos e somos corrigidos, o nosso Pai, segundo a carne, Ele nos corrige, Ele nos orienta, muito mais nós precisamos estarmos sujeitos, muito mais, ao nosso Pai do Espírito. Porque Deus é Espírito, nós somos filho espiritual. Então nós precisamos, amado, para que haja um grande avivamento nas nossas vidas, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a se humilhar diante de Deus. Se prostrar, não só de palavra, mas de espírito, se humilhar. E o segundo, nós precisamos aprender a adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor, atrair a presença de Deus através da nossa adoração, através da nossa gratidão. Porque cada vez que você lê um versículo da Bíblia, por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu devo ler? Por quê? Porque cada versículo que eu leio da palavra, a palavra é Espírito, isso me faz com que esteja na presença de Deus, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, no conhecimento daquilo que Deus quer se manifestar na minha vida. Se você começar a ler pela sua alma, você vai ter sono, você vai começar, a tua cabeça começa a vagar. Mas quando você tem essa consciência, porque nós temos duas mentes, a mente natural e a mente espiritual. E nós precisamos acionar a nossa mente espiritual. Então por que eu devo ler a Bíblia? Porque cada vez que eu leio a Bíblia, a presença de Deus se move, porque Deus é Espírito. Eu tenho a comunhão, eu tenho um relacionamento, eu tenho um conhecimento com Deus. Então nós temos um estilo de vida sobrenatural. Todos nós precisamos ter essa consciência, que você tem um estilo de vida sobrenatural. Então eu e você precisamos criar uma atmosfera na casa de Deus, aonde que nós estivermos. Como assim, pastor? Dando honra a Deus, louvando a Deus com cântico, declarando palavra de agradecimento a Deus, cantando, dançando, fazendo declarações ao nosso Pai. Aonde que você quer atrair a Deus, você comece a ser grato a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Não é só o dia do culto que nós vemos aqui, cantamos, temos um projetor ali, nós cantamos, estamos sentindo uma presença de Deus, mas isso aqui tem que estar latente dentro de nós. Por isso que João 4:23 diz, todo mundo conhece a passagem, mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que eu assim o adore. Então todos nós como igreja, nós precisamos aprender a atrair o Espírito de Deus, manifestar nas nossas vidas, com o coração sempre grato, adorando, louvando, glorificando. Eu estava ali na cidade Não Me Toque no ano passado com o pastor Daniel. O pastor Daniel é uma figura. E aí ele está dirigindo, daqui a pouco ele dá uns gritos, glória a Deus. Você está na casa dele, chega e dá um tapa na mão, glória a Deus. E nós se assustamos, né? A forma que ele age. Ele falou, mas Deus mandou fazer isso. Então Deus é Espírito, importa que eu adore e adore em espírito e em verdade. Então nós precisamos, para que eu possa adorar a Deus, eu preciso adorar o meu Pai espiritual, o Pai das luzes, em espírito, em verdade. Se é espírito, se Ele procura, porque são poucos. Se é verdade, porque tem muitos falsos, então isso é fato. Então quando você honra a Deus, Deus Ele vai se manifestar. Então convida a Deus para fazer parte do teu sonho. Deus pode mudar em tudo nas vossas vidas. Ele quer nos levar para experiência muito maior. Porque Deus é o Pai do Espírito. O texto que Deus é Pai do Espírito. Deus é Pai do meu espírito, Deus é Pai do teu espírito, e eu e você precisamos andar, ter essa consciência de glorificar, de exaltar, de bendizê-lo, de adorá-lo, Senhor, de ser grato, de reconhecer tudo que Ele é na minha vida, dia após dia. Quando tenho essa consciência, eu estou atraindo a presença do Todo-Poderoso na minha vida. E quando a presença do Todo-Poderoso se manifesta na minha vida, ali há sinais, ali há prodígio, ali há coisas gloriosas. Olha o que está escrito em João 14:23. João 14:23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará.
e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Jesus está falando aqui, olha, se você ama Ele, se você ama a Deus, você guarda a palavra dEle. Porque assim nós somos correspondidos de uma maneira tão grande e poderosa. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E viveremos para Ele, e faremos nele morada. Então nós temos esta morada, esse relacionamento, essa intimidade com Ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Ou seja, Jesus e o Pai, nós sabemos que Jesus, como Deus encarnado, o Espírito de Deus estava sobre Ele. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está dentro de você. A hora que você usa o teu espírito através da palavra de Deus, a boca de Deus, ela fala através da sua boca. E o mesmo Espírito que vai manifestar na vida das pessoas. Por isso nós temos que ter essa consciência de que eu sou um ser espiritual, que eu sou primícia do Senhor, para manifestar. Deus nos criou sobre todas as criaturas, para manifestar o poder dEle, para que vidas sejam tocadas, sejam libertas, sejam curadas, sejam transformadas. Todos nós precisamos ter essa consciência. Não tem como você honrar a Deus e Ele não se manifestar na sua vida. Não tem como. Isso é muito importante. Então Ele se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então quando você diz obrigado Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, eu te amo, Tu és santo, poderoso. Nós cantamos vários cânticos aqui hoje. Santo, santo Senhor, adorando, glorificando, exaltando o Senhor. Isso é tão importante. Mas isso não pode ser só da boca para fora, tem que fluir de dentro de você. Isso vai atrair a manifestação de Deus. Quando você deixa o Espírito Santo, e ele vai invadir o seu espaço. Ele vai invadir o teu ser. Então tudo aquilo que você tem pedido, tem causado mal sobre a sua vida, se você se torna um adorador, tudo aquilo que vem te perseguindo, causando desgaste, opressão, acaba. Tudo aquilo que você está passando por luta, adversidade, se você se torna um verdadeiro adorador, tudo isso acaba. Tudo aquilo que você estava lutando, que você vinha te confrontando, que vinha te oprimindo, quando você tem essa consciência de que você é um instrumento na mão de Deus para adorá-lo, e que Deus tem um propósito na sua vida, todas essas coisas vão se findando. Porque não tem como o inimigo se manifestar no lugar onde que Deus, a atmosfera, a glória de Deus, o ambiente, o espaço que Deus está se manifestando, o adversário não pode se manifestar. Você entende que o Espírito Santo quer fazer conosco? Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que você quer. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece, Ele vê, Ele sabe. A Bíblia, o próprio Jesus diz, antes de vocês pedir alguma coisa, eu já sei. Mas tudo que eu e você precisamos é atrair essa presença. Na sua casa, coloque um cântico lá. Eu lembro mesmo, nós não tendo conhecimento de Jesus, minha mãe sempre falava, se você diz palavrão, você está traindo as coisas ruins para a tua casa, você está traindo o mal para a sua vida, não fale coisa ruim, né? Por mais que muitas vezes ela descia da cruz e batia forte em nós, mas ela tinha alguns princípios que nos ensinava, né? Sempre brinco, os ninjas aprenderam com a minha mãe. Mas, então nós sabemos que quando você conhece a Jesus, todos nós precisamos, a igreja do Senhor, o que Deus tem falado, nós precisamos estar atento para esses detalhes, de atrair a presença de Deus para a sua vida. Porque você é um ser espiritual. Nós sabemos que nós estamos indo para os últimos tempos. Nós temos visto Deus falando em muitos lugares que está vindo um grande avivamento sobre a sua igreja nos últimos dias, nos últimos tempos. E Deus está esperando eu e você. Esse é um ano que o Senhor tem falado, um ano de alinhamento. Aqueles que estavam na frente ficarão atrás, aqueles que estavam atrás Deus vai levar na frente. De uma maneira tão grande, tão poderosa, como você nunca poderia imaginar. Deus quer fazer coisas grandes sobre a tua vida. Tudo que Ele quer
é que você dê um espaço para que Ele possa agir. Muitas vezes a carne tem muito do nosso espaço. Muitas vezes aquilo que toma meu espaço, onde que eu poderia ter um espaço maior com Deus, a minha carne está tendo. Às vezes eu me gasto muito tempo no noticiário. Às vezes estou gastando muito tempo, ocupando muito esse espaço com novela. Às vezes estou ocupando muito espaço da minha vida com redes sociais. E nós precisamos ocupar o maior espaço das nossas vidas com a presença de Deus, com a manifestação do Espírito Santo. E eu quero declarar sobre esta igreja que a partir de hoje o Espírito Santo, ele vai invadir a sua vida, cada espaço da sua vida, porque Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida e através da sua vida. Eu declaro todas as algemas da carne cairá por terra em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que estava impedindo de você se abrir na presença de Deus, estava travando talvez a sua vida, impedindo que você tenha essa conexão. Eu estou declarando que caia por terra, seja cadeia, seja fortaleza, todo e qualquer espírito de engano que caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda escassez, toda miséria, tudo aquilo que muitas vezes oprime as pessoas, porque o foco do inimigo é tentar atingir a nossa mente, nos tirar, nos distrair daquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da sua vida. Por isso nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque o mesmo Espírito que abriu os céus quando Jesus se batizou, e esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, o mesmo Deus que escolheu a mim e a você, para que Ele possa se manifestar, tem prazer em usar a sua vida. Quando nós lemos lá Mateus 3,16 diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu quero declarar sobre esta igreja esse mesmo poder, esses céus abertos sobre a vida de vocês. Que Deus, em nome de Jesus, encontrará esse espaço na vida de vocês, para que Ele possa fazer o querer e o realizar dEle na sua vida e através da sua vida. Tudo que Deus fez através de Jesus, tudo Deus vai fazer através da sua vida. Tudo que eu e você precisamos crer, porque eu tenho o mesmo Espírito, o mesmo Pai, Ele habita dentro de mim. Então Deus quer fazer coisas grandiosas através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Quando o Espírito Santo tem liberdade sobre a minha vida, as minhas ações se tornam igual às ações de Jesus. Não tem como ser diferente. Se o Espírito Santo está tendo liberdade na minha vida, todas as minhas ações, as minhas atitudes, elas se tornam igual a Jesus. E por isso eu quero declarar essa enchente de bênçãos espirituais e bênçãos, provisões de Deus na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Que todas as coisas vão operar sobre aquele, em favor daquilo que você declarar, liberar a palavra de Deus, porque Deus liberou sobre a minha vida e a sua vida. Nós recebemos o poder do Pai, nós recebemos a autoridade de Jesus. Então você tem direito de manifestar, liberar palavra de cura, palavra de libertação, palavra de vitória, palavra de triunfo. E eu declaro que as tuas respostas serão tão rápidas que você nunca poderia imaginar. Que Deus vai manifestar de uma maneira tão gloriosa, trazer resposta imediata para você. É isso que Deus, por isso o adversário, ele vai procurar nos distrair. Ele vai tentar sempre colocar em dúvida as promessas de Deus, para que você não creia, para que você não invoque, para que você não declare, para que você não libere. Porque Deus é o Pai do nosso espírito. Então nós devemos honrar a Ele, nós devemos ser grato a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Eu sempre tenho falado, eu sou eternamente grato, meu Pai, ao nosso Pai. Por quê? Porque Ele vive dentro de mim e vive dentro de você. Eu posso cometer erro, eu posso ter algumas falhas, mas o Espírito de Deus que habita dentro de você, dentro de mim, Ele nunca vai cometer erro.
Você pode cometer, mas aquele que habita dentro de você, que Jesus falou que é maior o que está em você do que aquilo que está no mundo, a palavra do Senhor diz. Então esse é perfeito. O Espírito, Jesus falou, o Espírito está pronto. A tua carne, sim, ela é fraca. Mas nós somos ser espiritual. Então eu e você, nós podemos transitar neste mundo, na terceira, e podemos transitar na quarta dimensão. Nós temos acesso. O diabo não tem esse poder. Ele só tem poder quando alguém dá legalidade para ele. Quando alguém autoriza ele a agir através das vidas, através dos lábios, através da boca, através das atitudes da pessoa. Aí é único, por quê? Porque o diabo é espírito. Então Jesus, para que ele tivesse autoridade para agir nesse mundo, ele precisou ser gerado como homem no ventre de uma mulher. Então Jesus, ele tem autoridade legal aqui, porque ele foi o Deus encarnado. Eu e você nascemos da mulher, nós temos autoridade legal aqui. O diabo não, ele é espírito. Então ele procura enganar as pessoas, para que as pessoas emprestem o coração, a boca para ele, a vida para ele, para que ele possa atuar e fazer aquilo que ele bem entende. E muitas vezes as pessoas se deixam usar pelo inimigo e acham que é um filho de Deus, e ela não tem agido através da conexão, através da comunhão, através do relacionamento com o Espírito Santo. Então nós temos direito legal para ligar e desligar aqui na terra, para declarar, para prender e para soltar. Eu e você temos direito legal. Agora não basta somente eu sei disso aí, mas se você não colocar em prática, nada disso vai adiantar. Por isso Deus quer que seus filhos sejam prósperos, sejam ricos, sejam abençoados. Nem um amém, poxa vida. Deus quer, porque Deus abençoa a vida através de vida. Nós temos a chave. Nós temos a chave. Jesus fala no livro de Mateus, Ele nos deu as chaves, para que nós possamos abrir, entrar, sairmos. Porque tem coisas que não adianta você clamar, Jesus faça, faz, já fez. Tudo que eu e você precisamos nos posicionar, declarar, trazer existência, liberar a palavra. A tua palavra, a palavra de Deus na tua boca é Deus se manifestando. Então você precisa ter essa consciência. Jesus, nós precisamos honrar Ele, assim como nós honramos nossos pais, nós precisamos honrar o nosso Deus, vivendo o tipo de vida que Deus preparou para mim e para você. Honrar a Deus quando você vive um estilo de vida daquilo que Deus providenciou para mim e para você. Jesus diz assim: eu e meu Pai somos um, no falar, no agir, o mesmo Espírito. Quando nós lemos João 17, você pode ler a oração de Jesus, ele fala isso: eu e o Pai somos um. Ele diz: quando o Pai está trabalhando, eu estou trabalhando também. Por quê? Porque ele sempre estava conectado com o Pai. Ele tinha o mesmo sentimento que eu e você temos. Mas ele nos ensinou, ele enviou o Espírito Santo para que isso nos convencesse. Por isso nós, como igreja, nós não podemos ser somente ouvinte da palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos ser praticante da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele vestiu a identidade do Pai. E eu e você também temos a identidade do Pai. Sempre Jesus falou, o resultado, Jesus falou: eu sou bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sempre ele falou: eu sou. Nós também somos filho, nós somos também filho de Deus. Para anunciar a verdade, nós somos as premissas, nós somos o povo de Deus, nós somos a raça eleita, nós somos sacerdote real. Eu sou assim como Jesus. Nós precisamos tomar posse, vestir essa autoridade como filho de Deus, para podermos agir nesse mundo e manifestar o querer, a vontade do Senhor. Como está escrito, porque eu creio que lá em Romanos 8:19 diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus.
Então nós precisamos entender, porque chegou o momento de Deus quer se manifestar na sua vida. Se você vê um mendigo ali na rua caído, libera uma palavra, declara sobre a vida dele uma libertação, uma transformação. Vê um pedinte batendo na tua porta, libera uma palavra sobre a vida dele. Se você não crê que Deus pode pegar um mendigo e fazer dele um grande empresário, então nós precisamos parar de pegar a palavra de Deus. Porque não é por aquilo que nossos olhos naturais vê, mas aquilo que a palavra do Senhor faz, se manifesta através dos seus filhos. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida miserável, porque foram vítimas de uma obra das trevas, foram vítimas de uma boca de um tio, de um pai, de uma mãe, de uma situação, de uma legalidade que Satanás teve nessas vidas. E eu e você como igreja, nós podemos mudar a história das pessoas. Porque todas as pessoas que via Jesus, elas recebiam de Jesus. Ah, você não entendeu. O Senhor está falando sobre, profeticamente, que eu e você temos essa identidade, a identidade de eu sou. E depois Ele nos deu 66 livros para definir o eu sou na minha vida e na sua vida. Muitas vezes você está pensando, um dia eu vou ser. Um dia Deus vai me usar. Um dia eu vou ter essa experiência. Um dia... Não, você já tem identidade de Deus. Mesmo que as situações estão dizendo algo diferente, mas você tem. É assim que o inimigo tenta trabalhar. Ele cria uma situação para dizer algo diferente. Não, mas eu tenho. Você precisa ficar firme. Até que as situações mudem. Eu não posso permitir que situações mudem. Eu preciso que eu sou em minha vida. O eu sou. Eu lembro um dia que eu fui pregar num outro estado, em outra cidade. E eu cheguei lá, o Espírito Santo falou comigo, Isaor, comece a testemunhar daquilo que o Senhor, que eu tenho feito na tua vida. Na área de libertação. Porque os demônios não conhecem tudo. Existe demônio territorial aqui nesse lugar, nessa cidade. E eles precisam conhecer quem você é. E aí eu comecei a falar das experiências de libertação, de milagres, sinais. Para o diabo saber quem estava ali. Porque eles não querem ser humilhados. E Deus nos deu essa autoridade. Para onde que nós estivermos. Quando você lê o texto de Isaías, diz que a terra está cheia da sua glória. Aonde que tiver uma luz, aonde que você estiver, ali está a glória de Deus. Você precisa entender isso. Todas as situações em minha vida, que eu não glorifico a Deus na minha vida, não pertence a mim. Toda e qualquer situações que acontecer na sua vida, tem que acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem que acontecer. E aí sempre, quando o nome do Senhor é glorificado através da minha vida, da sua vida, mais o Senhor libera sobre cada um de nós. Não deixe ninguém convencer você do contrário. Essa é a grande verdade. Quando nós lemos lá em João 14, a partir do 12, eu creio que Jesus falou que o Espírito Santo, ele glorifica o Pai. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. O nosso adversário não quer que o nome do Senhor seja glorificado, que Jesus seja glorificado. E como ele pode impedir? Através da nossa alma, através da nossa carne. Mas quando eu e você temos a consciência que o nome do Senhor tem que ser glorificado através da minha vida. Porque se o Espírito de Deus está operando no meu espírito, automaticamente o nome do Senhor, ele está sendo glorificado. Significa a presença de Deus na minha vida. Significa que eu sou está na sua vida. Significa que o poder de Deus é ilimitado. Significa que todas as coisas são possíveis. Significa que os resultados de Deus são incomparáveis. Isso é muito importante. Nós termos esse discernimento dessas verdades.
Em outras palavras, quer dizer, você nunca vai ser derrotado. Você nunca vai ser derrotado. Por quê? Porque o sou habita dentro de mim, dentro de você. O nosso adversário, ele sempre vai tentar colocar dúvida para nós. Mas você não permita que isso aconteça. Que você sempre vai para frente e para cima, para frente e para cima. Por quê? Porque você está ancorado no sobrenatural de Deus, a presença de Deus. E por isso, quando nós ativamos essa atmosfera, através do louvor, através da adoração, através do louvor, glória a Deus. Eu tive muita dificuldade de falar para Jesus, eu te amo. Falar para Deus, eu te amo. Às vezes até nós, homens, temos essa dificuldade. Para as mulheres é mais fácil, porque Jesus, Deus na figura masculina, de expressar, mas muitas vezes nós, como homem, é mais difícil. Eu, como nunca tive a referência de um pai, então eu tinha uma dificuldade de falar, Jesus, eu te amo, parecendo um peso. Jesus, eu te reverencio, eu amo o Senhor, eu glorifico a ti, Pai. Eu tinha essa dificuldade. Parece que alguma coisa bloqueava dentro de mim. E eu comecei a entender da palavra de Deus que isso era um gigante que o diabo queria colocar para que o nome do Senhor não fosse glorificado através da minha vida. E assim tem que ser através de cada um de nós. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Aonde que tiver um glória ali, a presença do Senhor vai se manifestar nessa vida. Aquele que adora o Senhor em espírito e verdade, a manifestação, o poder de Deus vai operar ali. Porque essa é a nossa identidade. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Quando foi para Moisés tirar o povo lá do Egito, e Moisés falando, o povo estava lá 430 anos. E Moisés falou, o que eu vou dizer lá para esse povo? Lá em Êxodo 3:13 diz assim: então disse Moisés a Deus, Êxodo 3:13, eis quando eu for aos filhos de Israel e lhe disseram, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o nome? Qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quando eu e você tivermos essa consciência, que nós agimos no nome do eu sou o que sou. Por isso que Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. É isso que nós somos também. Moisés estava, como que eles vão, de quantas gerações passou, 430, como que eles vão entender? Deus falou, diga, eu sou o que eu sou. E eu sou o que sou, fez todos aqueles milagres, aqueles prodígios, aqueles milagres das pragas. Eu sou o que sou, abriu o mar vermelho. Eu sou o que sou, fazia uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Ele provia o alimento, trazia água que acompanhava a rocha, acompanhava e tomava daquela água. E a Bíblia, Paulo diz que aquela rocha era Jesus. Então esse eu sou o que sou, é que Ele transforma, Ele liberta. Quando vir aquele problema, aquele que ataca, aquele que se levanta contra você, transforme essa situação, usando a autoridade, eu sou o que sou. Porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Está bem claro lá em Efésios 6:12, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra sim os potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. A luta são sobrenatural. O nosso inimigo também é sobrenatural, mas o sobrenatural que está entre nós é muito maior do que ele. O nosso inimigo, ele é espiritual, ele é sobrenatural, mas o sobrenatural, o maior que está dentro de você, é muito, nem se compara com ele. É nessa dimensão que nós vivemos, em nome de Jesus. Então nós devemos permitir que o sobrenatural atue na minha vida e através da minha vida. Não importa o quanto você ora, você precisa saber que o maior está em você, do que aquele que está no mundo.
Palavra de Jesus, bem conhecida, Lucas 10, 19, diz: eis que eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele diz: eu te dei esse poder para você pisar. Você precisa saber que o inimigo está debaixo dos pés da igreja, debaixo dos seus pés. Você precisa ter essa consciência. Deus quer que seus filhos vivam sobrenatural. Então eu preciso aprender a me humilhar a Deus. Eu preciso aprender a glorificá-lo, aquele que vive para todo sempre. Então quando nós aplicamos esse princípio, a glória de Deus vem. Todo esse mal tem que parar. Então o extraordinário de Deus começa a acontecer. Então aprenda a dar glória a Deus. Comece a louvar e exaltá-lo, o nome do Senhor. Eu declaro que essa glória, ela está caindo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que os milagres comecem a acontecer, as portas se abrirão, Deus começa a se mover, você vai começar a ser promovido em todas as áreas da sua vida, porque a tua promoção chegou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só para nós encerrarmos aqui Isaías 6, do versículo 1. Olha que nós aprendemos aqui, bem conhecida essa palavra, Isaías 6:1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Eu vi também o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafim estava acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Olha o que eu quero falar com vocês, o 3 e o 4. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e a expiação do teu pecado. Depois disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me. O que nós vemos aqui, que quando o profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E nessa visão, o que ele viu? Ele viu os serafins adorando a Deus. E como que os serafins estavam adorando a Deus? Eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo. E quando eles diziam Santo, Santo, chegava a tremer os lamiares. E a Bíblia diz que aquele lugar se encheu de fumaça, porque a glória do Senhor se manifestava naquele lugar. A Bíblia diz que tudo o que aconteceu no Velho Testamento, tudo o que está escrito, é sombra para nós nesse Novo Testamento, nessa nova aliança. Eu quero declarar em nome de Jesus, essa presença. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.